Depois de toda a análise sobre o sofrimento e sobre a infelicidade, entendendo o sofrimento aqui como a infelicidade apresentada em O Livro dos Espíritos, nós precisamos de uma bússola, nós precisamos de uma orientação do que fazer para lidar com o sofrimento, se é que existe alguma forma da gente lidar com isso, se é que existe alguma coisa. Então, esse nosso momento agora, a gente vai trabalhar o que a gente encontra de informação preciosa acerca desse assunto. E o primeiro personagem que se apresenta para nós com relação a essa questão é o Buda. Nós vamos ver agora um pouco daquilo que é o pensamento búdico sobre a questão do sofrimento e a capacidade que ele teve de sintetizar as suas ideias. E é muito legal o Buda, porque ele tem uma técnica boa, que é a técnica de enumeração. O que ele descobre, ele enumera, porque às vezes a pessoa faz um discurso, aí você tem que ficar lendo para achar o que tem ali dentro. Não, os discursos do Buda são todos identados, eles têm itens. Então, eu vou falar hoje sobre tal coisa. Então, ele dá números para tudo. Isso é muito bacana. É uma técnica em oratória para manter o público atento. E quando o Buda fez o seu processo de iluminação, todo mundo sabe aquela história que ele era príncipe e saiu, e aí ele se iluminou com as descobertas que ele fez, e é exatamente isso que a gente vai conversar. Vamos falar sobre as 4 nobres verdades que o Buda descobriu. Todo o pensamento do Buda está assentado em cima das 4 nobres verdades. São 4 descobertas que o Buda conseguiu fazer e que norteiam toda a sua filosofia. A primeira descoberta dele todo mundo sabe, mas ele descobriu que existe porque ele conseguiu dizer o que é. Mas o que ele conseguiu perceber é que existe o sofrimento. Todo mundo sabe que tem, mas ele descobriu que tem e ele enumerou, porque ele disse que a questão do sofrimento era por conta do sofrimento da impermanência e do sofrimento dos atavismos. Ou seja, o sofrimento está relacionado ao apego. Então, ele vai discutir sobre o fato de que existe verdadeiramente no homem, sim, algumas pessoas que carregam o sofrimento dentro de si. Há umas que carregam mais, outras carregam menos. E ele consegue perceber isso, identificando que isso é o fator para a felicidade e a infelicidade. A segunda descoberta que o Buda faz é que existe uma causa para o sofrimento. A causa do sofrimento é o desejo. O que seria, segundo ele, o sofrimento? Tudo aquilo que diz respeito às questões materiais. Por isso que o sofrimento tem uma causa que é o desejo. Então ele diz, nascer gera sofrimento. Nascer. Viver também gera sofrimento. O ato de você conviver com as pessoas gera sofrimento. A doença gera sofrimento. A velhice gera sofrimento. A morte gera sofrimento. E ele percebe que a causa para o sofrimento está exatamente vinculada ao desejo. E aí ele começa a estudar exatamente isso. Ora, se o que promove o sofrimento é o desejo, então, assim como existe o sofrimento e existe uma causa, existe, evidentemente, uma forma de você cessar o sofrimento, que é a terceira grande verdade dele. E a quarta e última das verdades é a mais importante de todas. É quando ele diz que existe um método para cessar o sofrimento. Essa foi a maior contribuição que o Buda nos trouxe. Ele analisa o sofrimento, ele entende que o sofrimento existe, ele percebe que o sofrimento está ligado ao desejo, descobre que é possível cessar o desejo, e ele cria um método
que é o método búdico para a cessação do sofrimento. Esse método que o Buda nos apresenta para a cessação do sofrimento é conhecido na literatura búdica pelo nome de caminho óctuplo. Ele é caminho óctuplo porque ele tem 8 passos. E esse caminho, ele foi construído pelo Buda lá atrás, quando ele edificou a sua filosofia. No livro Plenitude, nós temos a possibilidade de ver Joana analisando o caminho óctuplo e trazendo contribuições sobre isso. Então, a gente vai ver o caminho óctuplo de Buda analisado pela visão de Joana de Ângeles. Então, a gente vai ver as duas coisas ao mesmo tempo. O caminho óctuplo com a visão de Buda e o que aqui Joana vem contribuindo dentro disso. Então, são 8 passos que o Buda diz que tem que ter. O primeiro passo que o Buda diz que a gente precisa ter para que a gente faça a cessação do sofrimento, diz ele que é a compreensão correta da vida. Compreender de maneira correta as coisas. O que é compreender de maneira correta? Eu só posso compreender de maneira correta se eu souber o que eu sou. Se eu não souber o que eu sou, como é que eu vou poder ter compreensão correta? Eu não tenho como ter compreensão correta. Eu só vou ter compreensão correta se eu disser, eu sou um espírito imortal, eu estou a caminho da felicidade. Se eu souber aqueles 10 elementos ali da evolução. Sou criado simples e ignorante, evoluo através da experiência, meu destino é a felicidade, a garantia da felicidade é a lei de Deus dentro de mim. O recurso que eu preciso ter para chegar lá é o amor, e esse amor que eu vou ter para chegar, para que eu alcance essa felicidade, vai exigir de mim o uso de um recurso muito importante, que é o tempo. Esse recurso vai exigir a reencarnação, que vai permitir com que eu faça a minha visão do livre-arbítrio e a vontade e tal. Então, eu preciso ter essa leitura. Se eu não tiver essa leitura, eu não consigo fazer uma compreensão correta da vida. Eu vou sempre ler errado. Porque eu sempre vou ler, isso é um absurdo. Olha a minha mãe que ela faz, olha o meu pai, olha aqui, ai meu Deus, oh, que sofrimento. Ai, meu... Então, eu vou viver um fenômeno de dor pela falta da compreensão correta. Então, diz o Buda, o primeiro passo para o caminho óctuplo é uma compreensão correta da vida. Joana, debruçada sobre esse pensamento de Buda, coloca o que para ela seria a interpretação da compreensão correta. Ela diz, compreender corretamente para acessar o sofrimento é crer. Se eu não tenho crença, eu não consigo ter a compreensão correta. Então, o conhecimento espiritual, ele se impõe aqui como uma necessidade inarredável para que a gente consiga fazer a libertação do sofrimento. Em outras palavras, não dá para fazer a libertação do sofrimento com a visão materialista da vida. Então, quando a nossa sociedade avança para o materialismo, ela avança para o sofrimento. É confuso? Quanto mais eu fecho os olhos para me enxergar como espírito, mais sofrimento eu vou ter. Porque mais eu enveredo por caminhos tortuosos de falta de entendimento do que seja a vida. Porque me falta a compreensão correta, porque eu não tenho crença. Está confuso, Sônia? Está claro? Passo número 2. Depois que eu tenho a minha compreensão correta, depois que eu acredito naquilo que eu estou vivendo, eu passo para o segundo elemento. Não basta crer, é preciso mudar a minha maneira de pensar. Aí eu tenho que mudar. Ai, minha vida é uma desgraça. Ai, essa cruz que eu carrego. Oh, meu Deus, não sei para que eu estou aqui. Então, eu tenho que mudar meus pensamentos, arejar a forma de pensar, ressignificar na minha vida uma série de visões que eu tenho. Então, eu preciso crer, descobrir,
para ter uma compreensão correta e também pensar de maneira correta. Pensar de maneira correta é pensar a vida pelo lado espiritual. Quando eu penso em cima da leitura que eu tenho de vida. Joana, olhando o segundo passo do caminho óctuplo, diz: não basta crer, é preciso querer. Então ela diz que o pensamento correto é você impulsionar a sua vontade pelo pensamento naquilo que você deseja. E aí eu começo a mudar a minha forma de pensar, eu mudo a minha forma de interpretar o que se passa comigo, porque eu tenho uma outra visão de mundo, eu me vejo como espírito, eu tenho uma outra leitura de todas as coisas, então automaticamente o meu querer é diferente. A minha forma de ver a vida se transforma a partir do momento em que eu penso de forma distinta. E ela dá o terceiro passo do caminho óctuplo. Passo número 3. Não basta pensar corretamente. É preciso falar corretamente. Falar corretamente é a gente falar de maneira que a nossa fala expresse aquilo que a gente crê. Porque às vezes a gente tem uma crença, mas a gente fala diferente da crença. Nós acreditamos numa coisa, mas a minha maneira como eu me relaciono com as pessoas não expressa aquilo que eu acredito. Há um divórcio entre o que eu creio e as coisas que eu digo, as coisas que eu comunico às pessoas. Ela chega a dizer, Joana, no livro Momentos de... Isso aqui é do livro Plenitude. Mas no livro Momentos de Saúde e Consciência, que é o livro 4 da série, ela diz assim: essa questão do falar corretamente do caminho óctuplo exige que a gente fale de maneira correta sempre, e que nem sequer brincando a gente use expressões que não sejam aquilo que a gente acredita. Que a gente nem sequer brinque com aquilo que não seja falar correto. Jesus dizia: seja o vosso falar sim, sim, não, não, né? Mas o que ela fala é a gente ter uma fala sempre coerente com aquilo que a gente acredita. Se preocupou? Eu também. Muito bem. Então, Joana vendo diz o seguinte: compreensão é crer, pensamento é o querer, a fala correta é o falar. Então você vai focar na forma que você fala, o que você diz para os outros. A gente ouve tantas pessoas falar: olha, cuidado que a palavra tem poder, né? Você fala uma coisa. É isso aí. Então você falar de maneira coerente com aquilo que você acredita. Parar de dizer: minha vida é uma cruz que eu carrego. Meu Deus. É um peso. Né? Não suporto mais fulano, não sei onde que eu estava. Bom, mas ali eu tenho compreensão, aí vai para o pensamento, vai para a fala, qual é o próximo? A gente sempre estuda, né, quando vê cristianismo, né? Pensamento, atos, palavras e atos, né? Atos, palavras e pensamento, não é assim? Então o Buda não vai fugir disso, é pensamento, palavra, o próximo é ação correta. Então eu acredito, eu refaço meu sistema de crença, aí eu vou pensar de maneira diferente, eu vou falar. Vejam que é uma conversão a uma nova forma de vida. Da feita que eu compreendi o que sou, eu não vou mais permitir o pensamento pessimista, eu não vou mais permitir o pensamento de negação da vida. Não vou mais permitir essas coisas. Pensamento negativista, aquela coisa. É porque eu coitada, né? Mudar a fala e depois muda para a ação correta. Então eu preciso ter ações que sejam coerentes com a minha fala, que são coerentes com o que eu penso, que está alinhado com o que eu creio. E aí diz Joana: é crer de maneira correta, é querer, é falar
Seria, mas ela botou outro verbo, não sei porquê. Ela botou operar. É a mesma coisa. Mas ela botou, eu estou botando, porque ela botou, eu vou botar, né? Então ela botou operar. Eu gostaria que fosse também agir, que eu acho lindo, mas está lá. Crer, falar e operar, ou seja, diante das circunstâncias, você é chamado para determinados desafios, opere de maneira como você deveria fazer. Faça as coisas como você sabe que deveria fazer. Vai cobrir o filho para dormir? Cobre direito. Não cobre com impaciência. Não cobre com estupidez. Vai fazer uma coisa para ela, faz com carinho. Opere de maneira coerente com aquilo que você crê. Isso, olha como é a libertação do sofrimento. É uma mudança na minha maneira de viver, porque eu saio daquele estado de, ai meu Deus, ai quanto sofrimento, que cruz, tal. A gente começa a se policiar, a ter uma nova forma de funcionar. Quinto passo do Buda: ter um meio de vida correto. Viver, no sentido do meio de vida, procure um meio de vida correto. Procure se manter de uma maneira que seja correta. Afaste-se das formas de viver que não sejam corretas. Não é somente uma ação. Fritei um ovo com carinho, cobri o filho com carinho, troquei a fralda do meu pai com carinho. Não é só isso. Não é só uma ação. Não é só o falar. Não é só um operar. Agora vai à frente, dizer aqui é viver. Aí você transforma os episódios nos quais você se manifesta de maneira coerente com o que pensa, para viver de maneira coerente com o que pensa. É viver. É fazer uma eleição de vida dentro de um determinado padrão. Então, veja, começo pela crença, movimento a minha vontade, que é o meu querer. O meu querer, que está ligado ao meu pensamento, vai para o meu falar, que faz eu operar, que é o meu agir, né? E em seguida, o viver. Eu vou viver agora no caminho óctuplo dentro dessa perspectiva. Aí vai o Buda. Vou fazer agora o 6º ponto do caminho óctuplo. Diz o Buda, esforço correto. O que é o esforço correto? É você estar cada vez mais com a consciência desperta, vencendo novas etapas e conseguindo alargar a capacidade de você ser cada vez mais alinhado com o que você crê, para que você tenha uma compreensão plena, para que você... A consciência desperta nasce nesse esforço que você vai fazendo para não apenas se acomodar, né? Então, eu já vivo bem, não, eu vou me esforçar para que eu continue progressivamente me transformando. Joana, pegando o caminho óctuplo, diz: o esforço correto eu posso sintetizar no verbo esforçar-se. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. É aqui, não é? É essa luta incessante para que eu consiga cada vez mais ser melhor do que aquilo que eu era. Penúltimo ponto daquilo que a gente pode chamar de caminho óctuplo seria a atenção correta. A atenção correta é a mente desperta. Eu estar me observando, eu estar vendo como é que eu funciono, que horas que eu me aborreço. Preste atenção, preste atenção em você. Se analise, esteja com a mente desperta. Olha, me aborreci aqui. Fiquei com raiva de fulano. Olha, nesse momento aqui eu perdi a paciência. Por que eu me irritei? Por que eu
Eu me irritei, gente. Me deu assim, um negócio, assim, me deu uma raiva nessa hora. Por que essa pessoa falou isso e eu me irritei? Por que eu me desequilibrei aqui? Então, a atenção correta é você estar com a sua mente observando tudo o que acontece e avaliando, ou seja, não é simplesmente você, como no primeiro caso, que a compreensão correta estava ligada à ideia da fé, e a gente poderia ligar com o pensamento em si. Não, aqui nós estarmos com a mente acordada, observando o que se passa, mas fazendo a leitura de acordo com a visão espiritual, não é? Olha o que fulano fez, olha a roupa que ela está usando, olha a ridícula. Não é isso. É observar a mim mesmo, que horas é que eu saio do meu ponto de equilíbrio, que Joana diz que é o pensar. Ficar observando, rastreando no que nos acontece, para que você consiga ter efetivamente uma visão exata, ou pelo menos mais exata do que se passa. E o último dos pontos do caminho óctuplo é o ponto de chegada de tudo isso, que segundo ela é a concentração correta. Segundo ele, segundo Buda, é a concentração correta. É você conseguir conduzir o seu pensamento para a sua própria vida, se concentrar nisso, e aí você se desembaraça do sofrimento, segundo ele. E ela diz que a concentração correta é, na verdade, a meditação. Meditar. Nós, ocidentais, não somos acostumados a meditar. A gente se coça, a gente se incomoda, e até assim, né? Sentido que tem você ficar parado, sem se mexer, igual um jacaré parado. 30 minutos, 1 hora sem mexer um músculo. Meu Deus. Qual sentido tem isso? Para que isso? Por que isso produz evolução? Já fui jacaré faz muito tempo, não é? A gente está mais para passarinho que fica assim, né? E quando a gente vai analisar, a meditação ela não é um instrumento para ficar imóvel. Meditação não é quietude do corpo. O Buda falava que existem 3 níveis de quietude. A primeira quietude é do corpo. A segunda quietude é a quietude dos pensamentos. E o terceiro nível de quietude é a quietude das emoções. Só que para eu conseguir a quietude do pensamento e das emoções, tem que ter quietude do corpo. Então aprende a parar o corpo para que você possa ter só a sua mente para você se concentrar sempre a fazer. Então, a questão da meditação não é para parar, é para que a gente pare de se preocupar com a panela que está no fogo, com o menino que está gritando, para você se concentrar em você. No livro Plenitude, Joana sugere que a gente faça isso todo dia, 2 vezes ao dia, se for possível. Eu não sei como, mas ela quer que faça 2 vezes por dia. Mas o que é interessante? Não é para a gente ficar imóvel. A gente faz essa quietude do corpo e se asserena para começar a meditar. E aí eu vou dizer por que a gente medita. A gente medita porque é através da meditação que a gente se autoconhece. Mas por quê? Por que é que meditando eu vou me autoconhecer? Porque parando de me preocupar com a panela que está no fogo, me preocupando com o menino que está... me preocupando com tudo que está lá fora, eu vou me concentrar em mim. E eu vou dar aqui 7 estratégias para se autoconhecer. Estão preparados? Primeira todo mundo sabe. Primeira, repassar o dia, lembra? Repassar o dia, verificar
se você fez alguma coisa contra alguém ou deixou de fazer. Questão 919A do Livro dos Espíritos, última questão do livro terceiro da obra O Livro dos Espíritos. Começa com a 614, termina com a 919A. Então, na hora que você vai, relaxou perna, relaxou braço, relaxou isso, relaxou. Agora repassa o dia. Relembre seu dia, o que foi que você fez, o que deixou de fazer, se alguém se aborreceu com você. Esse é só o primeiro, tá? Repassar o seu dia para verificar se você deixou de cumprir com alguma responsabilidade. Número 2. Eu tenho dúvida se o que eu fiz era certo ou errado. Você tem dúvida? Tenho dúvida. Então vamos para o nível número 2. Número 2 é substituir as suas ações por outra pessoa. Tá? Então você faz assim: eu fiz isso, mas acho que eu estou certo, eu não tinha que fazer diferente não, estava correto, tem que fazer, é isso mesmo que tem que fazer. Está com dúvida? Tira você e coloca outra pessoa fazendo e assiste a pessoa fazendo o que você fez. Se você julgar que o que ela fez é correto, então é bom, porque nós somos muito condescendentes conosco. Não, eu fiz isso, mas eu estou certo, sabe? Não dá para ser. Então, nessa hora, se você for meditar, você lembra da cena, fica do lado de fora e olha a outra pessoa fazendo o que você fez. O que você julgaria se você visse aquilo? Então, esse é um instrumento para que a gente se autoconheça. Número 3. Analisar durante a meditação os nossos gatilhos emocionais. Eu fico rastreando e eu digo, bem aqui eu me aborreci, eu me irritei bem aqui. Eu dei uma surtada básica e dei uma resposta torta bem aqui. Por que eu dei essa resposta torta aqui? O que foi que aconteceu? Foi a entonação, foi a crítica, foi a pessoa ter dito isso na frente dos outros. Por que eu me aborreci? O que leva a minha natureza a ter me irritado? Então você fica procurando a hora que você se irritou, a hora que você agrediu, a hora que você se ofendeu, a hora que você saiu do seu ponto de equilíbrio. Isso é um indicativo de que você precisa analisar. Então a gente vai passando, verificando onde... Opa, aqui eu saí do meu eixo. Então, por que foi? Para descobrir as matrizes e poder evitar aquilo que me é gatilho emocional. Eu fico com raiva de fazerem isso comigo. Eu tenho raiva disso, então preciso trabalhar isso em mim. Número 4. Considerar o que os outros dizem sobre nós. Às vezes as pessoas falam e a gente se defende. Não sou assim, não. Eu não trato aquilo que a pessoa diz. Passe a considerar, não vai dizer que seja verdade, mas passe a considerar o que as pessoas dizem. Se uma pessoa diz que nós somos de um certo jeito, talvez ela esteja errada. Mas se 10 pessoas dizem todas elas a mesma coisa, levante a hipótese que ela possa estar certa. Uma pessoa muito importante nesse trabalho é sogra, porque ela consegue dizer para nós coisas que os outros não dizem. E ela é um excelente instrumento educador, porque quando ela fala assim, olha, eu sou estúpido, eu não sabia que eu era estúpido. Então você vai aprendendo com algumas pessoas. A gente até ouve, mas não considera. Então é para considerar o que os outros pensam de nós. Instrumento número 5. Você generaliza as suas ações. Você pensa assim, que mal que tem eu acordar meio-dia, sentar na mesa, comer, não tirar meu prato e me jogar na cama para dormir o resto do dia e à noite sair para ir para a festa. Não estou fazendo mal a ninguém. Não estou brigando com ninguém, não estou criando confusão. Só quero dormir, comer e dormir de novo e depois sair. Qual é o problema que tem? Você acha que você está certo? Eu acho que sim. Então vamos generalizar a ação. Imagine sua mãe acordando meio-dia, o padeiro acordando meio-dia, o açougueiro acordando meio-dia. O mundo ficaria melhor ou ficaria pior? O mundo ficaria pior.
então não é bom. Então, essa é uma medida para você saber. Esse pensamento é de Immanuel Kant. Tem dúvida se a sua ação é boa? Você generaliza a sua ação e verifica como é que o mundo fica. Se melhorar, pode seguir nessa direção que é bom. Sexta estratégia. Encontramos isso na obra de Joana de Ângeles. Tem dúvida se a sua ação é boa? Verifique se o que você faz é a favor da vida. Se o que você faz favorece a vida, é porque é bom. Porque assim, Deus é o bem. E o bem fez a vida. Se o bem fez a vida é o bem. Se eu faço algo que é contra a vida, eu estou fazendo algo que é contra o bem. Faz sentido? Então, tudo aquilo que é contra a vida não é o bem. Então, assim, a pessoa diz, não temos que pegar, tem que matar tudinho. Então, é contra a vida. Então, isso não é uma atitude correta. Isso não é bom. Tudo que a gente faz que destrói a vida, desmatamento, destruição, alimentação de proteína animal, tudo são coisas que são ainda um mal. Não estou dizendo isso que a gente não possa comer carne, tá? Eu só estou dizendo que não é bom. Agora, cada um de nós que se resolva consigo mesmo. Ninguém é obrigado a ter uma alimentação específica. Mas o quanto a gente puder ir trabalhando, melhor. Em vez de comer um bifão, comer um bifinho. Vai diminuindo, aumenta um pouco. Não consigo ficar sem. Diminui o tamanho. Em vez de pegar um bifão de 200 gramas, pega um de 100, depois vai para um de 50. Vai diminuindo. É um exercício, mas tudo aquilo que é contrário à vida não é bom. Pena de morte, contrário à vida. Aborto, contrário à vida. Só que o Espiritismo, quando fala do aborto, ele é a favor das duas vidas, viu? A favor da vida da mãe e a favor da vida da criança. O que a gente tem preocupação é com o aborto, não é com a mãe que aborta. A mulher que aborta, às vezes, ela é uma vítima. Então, a gente tem que acolhê-la. Mas a prática do aborto é que a gente tem que ter essa preocupação com ela. E a última, Sâmia. Imaginar Jesus nos observando. Tem dúvida se o que você está fazendo é bom? Não, eu briguei com a minha mãe, mas eu estou certo. Então, tá bom, vou fazer. Volta a cena e bote Jesus assistindo você. Diria o que... Então, são estratégias de autoconhecimento, que é daqui que sai todo o trabalho de edificação da compreensão. Por que a gente medita? Eu medito para isso. Não é para ficar imóvel, igual o senhor Miyagi. Não é para isso. É para que eu me analise. O senhor Miyagi é do Karate Kid. É para que eu, nesse momento de quietude, eu me analise, repasse meu dia e veja o que eu fiz de errado, de bom. Bom, mas isso aqui, o caminho óctuplo, é o caminho que o Buda propôs. Joana deu algumas contribuições, mas agora a gente vai pegar, para a gente terminar a nossa conversa, o que Joana, ela mesma, propõe como caminho para a libertação do sofrimento e que está contido no livro Plenitude. O Buda fez um caminho óctuplo, botou 8 passos. Bem, Joana foi e comentou os 8 passos. Mas no livro Plenitude, ela põe os 12 passos. Ficou pior, porque era só 8, agora são 12. Então, Joana diz que, para que a gente consiga fazer a nossa libertação do sofrimento, ela diz que tudo passa pelo autoconhecimento. É o autoconhecimento que promove a libertação do sofrimento. Mas é quando eu uso o autoconhecimento a favor de mim. Porque se eu usar o autoconhecimento para ficar chorando no canto da mesa, porque eu sou uma pessoa horrível,
ou dizendo, não, eu sou uma pessoa assim mesmo, eu vou assumir o que eu sou, também não serve. O caminho para a libertação do sofrimento, segundo Joana, tem 12 elementos fundamentais. E isso, com isso aqui, a gente termina a nossa conversa de hoje. Então, os 12 passos são, primeiro deles, as 4 ferramentas que eu preciso ter. São 4 ferramentas que ela coloca lá. Ela diz que sem essas ferramentas não dá para fazer o autoconhecimento. Ferramenta número 1. Eu preciso, para me libertar do sofrimento, para que eu consiga realizar o meu autoconhecimento, o meu processo de crescimento passa necessariamente, segundo ela, pela vontade. Ela diz que se autoconhecer é muito complicado. Esse negócio de dizer assim, não, esse final de semana eu me autoconheci e agora não se conhece. Você passa existências se autoconhecendo. Não é tarefa para uma existência só. É uma tarefa para a eternidade o autoconhecimento. Uma tarefa para a eternidade, para a imortalidade para frente. Por que você dá vontade? Porque a gente cansa, a gente quer desistir, é trabalhoso, eu tenho que lutar, tenho que perseverar. Então, tudo isso é processo de sofrimento para todos nós. Segundo elemento, esse segundo elemento, doutrina espírita deu tranquilo para nós. Isso é dos 12, esse é o mais legal que tem para nós, esse aí, tá? A segunda ferramenta para que a gente consiga ter a libertação do sofrimento, segundo ela, é o conhecimento espiritual. Se eu não souber que eu sou um espírito, se eu não souber que eu tenho reencarnação, se eu não souber, eu não consigo me libertar. Porque eu vou ver que a dor é uma cruz, que Deus me odeia, que eu fui abandonado. Eu preciso ter uma revisão completa do sentido da vida. E o conhecimento espiritual é que faz isso. Em síntese, não dá para se libertar do conhecimento sem libertar do sofrimento, sem o conhecimento espiritual. O materialismo não conseguirá trazer ao homem a libertação do sofrimento. A ignorância da criatura humana sobre o que ele verdadeiramente seja não permitirá que nós sejamos almas libertas da dor. Eu posso até experimentar dores na vida, sofrimento, mas eu não vou ter a infelicidade. Eu não vou deixar de sofrer. Claro que é da vida, né? Sofrer é da vida. Você envelhece, aí tem uma dor na coluna, ai meu Deus, ai, vai levantar aquele sofrimento se agarrando nos outros para poder ficar em pé. Não, isso é dor, isso é sofrimento, mas não é a infelicidade. Aqui, sofrimento para nós está no sentido de infelicidade, tá? Então eu preciso do conhecimento espiritual. Aqui na doutrina espírita, ninguém pode dizer, essa parte eu não tenho aí, ó, isso aqui ficou... Não, a gente tem até de sobra conhecimento espiritual. A doutrina espírita trouxe tudo que a gente precisava saber para que a gente pudesse se libertar. Terceira ferramenta, contato com a natureza. É preciso ter contato com a natureza porque ela é que faz a sensação de filialidade de Deus. Andar descalço na grama, gerar um dia para ir no parque, respirar puro por entre as árvores, ter um momento para a gente visitar um local, tomar um banho de cachoeira, tomar um banho de mar. Sabe, viver isso é muito importante para fazer a reconexão com a nossa causa. O homem que vive apartado da natureza, ele vai perdendo essa conexão com o sagrado. E ela diz que esse contato é importante. Então, tem que ter na nossa vida essas paradas para a gente poder contactar com a natureza. E o quarto elemento é a meditação, que a gente já comentou. Então, essas são as 4 virtudes, as 4 ferramentas que a gente precisa ter para que a gente consiga, de fato, realizar o trabalho de mudança interior. Tá bom? As 4 ferramentas.
Só que essas são só as ferramentas, são um insumo. Agora, qual é o resultado que eu vou ter com isso? Eu vou ter 8 virtudes. 4 para dentro e 4 para fora. Para dentro, quais são as virtudes para dentro que eu vou ter? Lá vai. As virtudes que eu vou precisar desenvolver, que são as virtudes intrapessoais, as virtudes que eu vou desenvolver dentro de mim com o processo de autoconhecimento. Eu preciso dessas virtudes para que eu me liberte do sofrimento. Então, eu uso aquelas ferramentas para transformar o meu interior. Primeira virtude interpessoal, segundo Joana de Ângeles. Primeira, o auto-perdão. Eu preciso fazer as pazes com o meu passado, eu preciso acolher a criança interior que vive dentro de mim e que não tomou as decisões corretas, de repente, numa certa época da vida. Preciso reconciliar com ela. Preciso conversar com essa criança interior, perdoá-la pelo que aconteceu, reconhecer que ela não tinha a formação que eu tenho hoje e saber que ela é uma criatura frágil, que precisa de ajuda. E ajudá-la. Se eu não fizer as pazes comigo mesmo, fica complicado. Aqui, ó, na próxima encarnação eu posso não nascer perto de nenhum parente, mas perto de mim eu vou nascer. Não tem jeito. Eu não consigo viver longe de mim mesmo. Então eu preciso me auto-perdoar, eu preciso me resolver. E o processo de meditação é exatamente para que você faça contato com o seu eu profundo, conhecimento espiritual, entendimento da lei, para que eu consiga realizar o meu auto-perdão. Ok? Esse é o primeiro. Não quer dizer que a gente vai fazer só numa existência, vai se auto-perdoar. Segunda virtude, eu vou desenvolver o dom da resignação diante da vida. Parar de ser rebelde, de odiar minha família, de odiar o corpo que eu tenho, de odiar a cidade que eu moro, de odiar tudo. Eu odeio o mundo, odeio a vida, odeio Deus, eu odeio tudo. Então, resignação. O desenvolvimento na criatura humana da capacidade de me resignar diante da dor. Terceira virtude intrapessoal, segundo Joana, a ressignificação. Com o conhecimento espiritual que a vida me dá, eu vou ressignificar a vida. Eu vou ressignificar. Então eu vou dizer assim: a dor não era o que eu pensava que fosse. A minha família não é mais. Então eu começo a olhar as coisas e dar novo significado para aquilo que eu não via antes. Em vez de dizer assim, meu filho é a cruz que eu carrego, essa é a oportunidade que eu tenho de me sublimar. Essa é a chance que eu tenho de vencer a minha pequenez. E é lógico, repetindo, isso não é para uma existência só, isso é um caminho para todo sempre. Se auto-perdoar, desenvolver o dom da resignação, desenvolver a ressignificação dos propósitos da vida, e no topo dessa pirâmide, no ponto mais alto, está a iluminação, que não é para essa encarnação, mas é o processo de desenvolvimento que a gente vai passar. E temos as 4 virtudes interpessoais, que são as virtudes para fora. São 4 virtudes que Joana diz que a gente tem que desenvolver. Primeira virtude, a caridade. Fora da caridade não há salvação. Mas não é só fora dela, não. É fora de todo esse monte de coisa aí. É fora do auto-perdão não há salvação. Fora da resignação, fora da ressignificação, fora da iluminação, fora da caridade. A caridade é um elemento, mas tem outros. Além da caridade, existe um sentimento que o Buda falava muito, inclusive no final da história do Buda, esse foi o sentimento que ele mais trabalhou, que é o sentimento da compaixão. A compaixão. Que é diferente da caridade. A caridade é você fazer o bem, a compaixão é você conseguir
ter misericórdia das pessoas que erram, das pessoas que tropeçam. Ter compaixão. Mais à frente, um terceiro degrau, o perdão. Na outra intrapessoal, o auto-perdão. Para cá, o perdão. Se eu não perdoar, não tem como ser feliz. Gente, lamento dizer, mas quem tem mágoa está enrolado. E ainda por cima tem chance de reencontrar o sujeito na próxima. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Bom, mas antes que alguém fique preocupado, não precisa voltar como marido não, tá? Ele pode voltar como filho, tá? Ele pode voltar como filho, pode voltar como neto. Não precisa ser marido na próxima, mas... Então, o perdão é o terceiro desses sentimentos. Quem conhece o que está dito na questão 886 do Livro dos Espíritos? Que diz assim: o que é a caridade como entendia Jesus? Aí diz 3 coisas. Benevolência para com todos, caridade. Indulgência para as faltas do próximo, compaixão. Perdão das ofensas, perdão. Aqui é o BIP. E falta só um sentimento. Ora, se o sentimento intrapessoal lá era a iluminação, qual é o sentimento que está faltando para fechar as interpessoais? Só tem um. Exatamente o amor. Porque o amor é a condição para o acesso à felicidade. Meu Deus do céu! Meu Deus! E Joana sintetiza essa sua fala em 2 frases. Ela diz: o amor é o antídoto do sofrimento. Significando exatamente a busca do amor para a libertação de tudo isso. E uma outra frase fortíssima que ela fala no Homem Integral, em que ela diz que o desequilíbrio das emoções indica sofrimento. Então, se uma pessoa é agressiva, violenta, estúpida, está sofrendo. A gente ouviu muito isso de Emmanuel, tenha paciência com o irmão que te ofende, é alguém doente. A gente ouviu muito Emmanuel falar, mas quando Joana diz, ela diz, o desequilíbrio da emoção indica sofrimento. Então, se uma pessoa tem desequilíbrio, seja para menos ou para mais, é depressivo, é agressivo, é irresponsável, fica brincando o tempo todo, é desequilíbrio de emoção, tem sofrimento. Porque a criatura equilibrada, ela não tem esse tipo de perfil. Se ela está fora do sofrimento, ela não foge da lei de Deus. Ela só foge porque está assim. Ou seja, a gente gastou uma tarde inteira para falar uma coisa, né, que poderia ser resumido numa frase só. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Valeu? Muito obrigado. Tem 3 perguntinhas só, Elarra. 3 perguntinhas só para a gente finalizar. Vamos lá. Eu vou dizer aqui qual que é a primeira ali, tá? São bem com várias cores, tá? Até onde é prudente irmos para ajudar uma pessoa que sabe onde precisa mudar, mas não se esforça para a mudança, sendo essa pessoa alguém da nossa família? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 19, fala sobre benefícios pagos com a ingratidão. Uma resposta longa que fala sobre a necessidade de a gente não desistir do outro porque ele não nos corresponde. Porque, no fundo, nós não ajudamos o outro para salvá-lo. Nós ajudamos o outro para nos salvar da indiferença. Se ele aproveita, ótimo para ele. Se ele não aproveita, o problema é dele. Mas se eu não faço, o problema é meu. Então, a nossa função como familiar é não desistir do outro. Não significa dizer sim para ele em tudo, mas é não desistir. E nessa resposta que os espíritos dão, eles dizem o seguinte: se você ajuda alguém que é ingrato, que não corresponde, você desiste desse alguém, quando esse indivíduo chega no mundo espiritual, ele vai se justificar na sua desistência. Ele vai dizer: olha, eu dei errado
porque desistiram de mim. Minha mãe me abandonou, meu pai não quis saber de mim, por isso que eu sou assim. E ele se esconde atrás disso, e isso desacelera o processo de evolução dele. Quando mesmo a pessoa não correspondendo, você fazendo, não colheu nada, não tem problema. No mundo espiritual, ele vai perceber o quanto ele recebeu, o pouco que ele deu, e isso vai ser mola propulsora do progresso dele. Lívia não viu a mudança de Públio Lentulus, só depois que ela desencarnou. Abigail não viu a mudança de Saulo de Tarso, só depois que ela desencarnou. Quinto Varro não viu a mudança de Tassiano, só depois que ele desencarnou. E também Alcione não viu a mudança de Pollux, que eu também não sei se ele mudou, porque o livro acabou e não fala se ele mudou. Mas não é porque você inverte uma existência sem fruto que não deu certo. Um benefício nunca se perde. E a nossa ação no bem é para vencer a nossa indiferença. E não é para salvar o outro, mas para salvar a mim mesmo das minhas imperfeições. Joia. A segunda pergunta é a seguinte: não me recordo o nome do pesquisador que separou um grupo de jovens e retirou os celulares. Passado alguns dias, notou que apresentaram reações similares aos abstinentes de drogas. O que pode falar a respeito das telas? A respeito das telas. Celular. Ah, sim. Esse é um grave problema que a gente tem. Só que assim, gente, na minha longa existência quase secular, eu nunca vi nenhum avanço tecnológico andar para trás. A gente, às vezes, tem uma tecnologia, não, isso aí não pode, vai acontecer, vai. Mas não pode, vai. Não tem como voltar, a tecnologia não volta para trás. Vou só dar um exemplo próximo de nós aqui. Quando surgiu o Uber, não pode. Como é que vai ficar o táxi? E tenta impedir? Vai ter Uber, e o mercado vai se acomodar. Não, mas não pode ter celular para todo mundo, porque senão o telefonia vai acabar. Tudo se ajeita. Vai se ajeitando. Então, a humanidade ela vai se reorganizando. O problema não está nas telas, o problema está na criatura humana. Uma vez conversando com um rapaz que é diretor de um centro de recuperação de pessoas adictas, ele disse, a gente conversando, eu disse para ele assim, eu acho que eu descobri a cura da droga. Ele disse, foi? Eu falando. Foi, o que você descobriu? Eu disse, eu pensei. A gente podia colocar na BCG uma substância que a criança tomava e quando ela tomasse a droga, dava uma reação miserável que ela não ia querer de novo. Aí pronto, cura. Não vai querer usar. Eu disse, está errado. Eu disse, por quê? Porque na hora que você fizer isso, o mundo das drogas vai criar o antídoto para isso, de maneira que você vai vacinar e vai tomar um negócio e não vai sentir nada. Porque a cocaína, ela não faz mal a ninguém. Claro que faz. Não faz, não. Cocaína não faz mal a ninguém. Faz. Me admira você, diretor de uma instituição, dizer isso. Não. Bote 1 quilo de cocaína em cima da mesa e vê se ela morde alguém. Ela não morde ninguém. O mal está no homem. Nós temos que educar as pessoas para que, tendo a cocaína em cima da mesa, ele não precise. Ele busca porque ele está vazio, porque ele tem um vazio existencial, porque ele não tem sentido de vida, porque a perspectiva dele é muito sombria. Então, o problema das telas não está na tela. O problema da tela está na criatura humana. O vazio existencial, na falta de propósito da existência. É tão complicado hoje a necessidade de Deus na nossa sociedade que a gente inventou um negócio que as gerações anteriores não tinham, que chama-se autoajuda. Só tem autoajuda porque não tem religião. Aí a pessoa não pode dizer que Deus cuida de nós, ele diz, o universo conspira a nosso favor. Para não dizer, não, Deus está cuidando. Então a gente vai criando estratégias de sobreviver num mundo sem Deus. Mas é muito ruim, a perspectiva do mundo sombrio, sem Deus, é muito difícil. E os materialistas ainda não se curvaram para dizer, deu errado. Eles estão criando um exército de pessoas fragilizadas, depressivas, ansiosas. Nós temos ansiedade como nunca tivemos. E o problema não está na tela. O problema está
na criatura humana que não sabe o propósito pelo qual ela vive. Tem que tratar aí. E a última, como fazer com um TDAH que não permite aquietar o pensamento? Ele foge todo o tempo. Tem que saber se ele está tomando a medicação. Ele tem que procurar. Ele tem que procurar o psicólogo para que o psicólogo possa ajudá-lo, e tem que procurar o psiquiatra para que ele use a medicação devida, para que ele se reorganize comportamentalmente. Então, na medida do caso, né, tem situações em que só a Ritalina é suficiente, outros que não, tem que colocar outras drogas combinadas para diminuir o comportamento inquieto da criatura humana. E aí é importante, se for criança, tem que levar no médico, aplicar a medicação, né? Aplicar, que eu digo, é tomar a medicação direitinho, e ter um pouco de paciência, né? Um pouco de paciência com isso, porque os processos de TDAH, eles estão muito relacionados com as fragilidades que a gente tem na nossa sociedade hoje, em virtude dos processos de neurodesenvolvimento que vem surgindo. As análises que se faz sobre os transtornos mentais colocam alguns tipos de transtornos que são colocados não como neurose nem como psicose, mas como um processo da própria formação cerebral. TDAH é uma questão cerebral, ele é do neurologista, ele não é do psiquiatra, é o hardware, não é o software. Então tem que ter paciência, administrar a medicação, que vai ser pela vida inteira, porque isso não é como uma depressão, que é um problema no software, é um problema na mente, que é questão para o psiquiatra. Uma TDAH é para o neurologista, é ele que vai medicar, vai acompanhar, e precisa ser feito isso. Agora, quem lida com isso precisa entender que transtornos mentais em família é um indicativo de que o grupo familiar todo está vinculado à história. Eu não posso dizer assim, não, o problema com meu irmão não tem nada a ver com isso, o problema com meu filho não tem nada a ver com isso. Se tem problema, eu tenho raízes de vínculo com essa história que a gente está vivendo.